Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Pedido de impeachment de Lula bate recorde de assinaturas. Silvio Navarro traz informações dos bastidores do Congresso sobre decisão de Lira de dar andamento ou não ao processo de impeachment. Veja o vídeo. O pedido de impeachment contra Lula bateu recorde de assinaturas. Os nomes de mais de 130 deputados aparecem na lista. Número superior ao de signatários do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. No site de Oeste, o repórter Christian Costa mostrou em primeira mão os detalhes que embasaram o pedido. O texto sustenta que Lula cometeu crime de responsabilidade e comprometeu a neutralidade do Brasil depois das críticas feitas pelo presidente sobre a conduta de Israel na guerra em Gaza. Nas cerca de 50 páginas, o documento menciona ainda que as palavras utilizadas por Lula vilipendiaram a memória de mais de 6 milhões de vítimas da máquina do extermínio nazista, bem como atentam contra o povo judeu que se viu comparado com seus algozes. Piotr, aqui no nosso chat estão perguntando se caso Lira não colocar em votação o impeachment, se ele pode sofrer um impeachment, pode sofrer alguma consequência? Não, tecnicamente não. É um custo político que ele vai absorver, mas ele não tem nenhuma... Até porque, segundo a lei do impeachment, cabe à mesa diretora da Câmara, e aí sim, no regimento da Câmara está escrito que é o presidente da Câmara quem dá início a esse processo. E vale só lembrar, ontem a gente discutia esse assunto aqui, Arthur Lira, ou qualquer que seja o presidente da Câmara, só vai colocar um processo de impeachment, um pedido de impeachment para se tornar um processo, ou seja, colocar para avançar dentro da Câmara, se tiver no mínimo ali 340, 350, 380 adesões, mesmo que informais, não precisam estar exatamente no pedido. O caso de Dilma tinha menos assinatura, mas havia um movimento, um apoio àquele processo de impeachment que resultou no impedimento da presidente, mas com aquele fatiamento do Senado vergonhoso para objeção de ninguém menos que Fernando Collor, que estava no plenário do Senado naquele dia, no plenário do Congresso naquele dia. Mas, nesse caso especificamente, nenhuma. Joyce, queria voltar na questão do impeachment, né? No avanço ou não do pedido de impeachment contra o presidente Lula na Câmara dos Deputados. Esse número é muito simbólico. A oposição consegue um número de assinaturas maior do que o número de assinaturas na época do impeachment de Dilma Rousseff. É possível afirmar que esse número de assinaturas é praticamente o que existe hoje de oposição formal ao governo Lula. O que poderia se espraiar a partir daí é o que vem do Centrão, sobretudo do União Brasil e do PSD. PSD estamos falando de Gilberto Kassab. União Brasil, hoje estamos falando de qualquer coisa. Mas são partidos que têm representação na esplanada dos ministérios, que tem cargos em estatais, autarquias, segundo escalão. É ali aonde começa a jogatina. Ali é o balcão de negócios. Mas as assinaturas recolhidas já são suficientes e um número muito simbólico. O que vem a partir daí? A partir de agora é a vontade política do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. É muito poder, é uma concentração enorme de poder na mão do presidente da Câmara, o terceiro homem na hierarquia da República. É fato, mas é assim que funciona. O que eu ouvi, a nossa reportagem ouviu hoje em Brasília, e isso é uma informação importante, é que o Arthur Lira vai permanecer em silêncio, porque o silêncio dele diz o seguinte: eu não quero mais que o Palácio do Planalto se meta na Câmara dos Deputados, sobretudo em dois temas: emendas ao orçamento. Eu quero que Alexandre Padilha, o articulador político, o interlocutor do Palácio do Planalto com o Congresso, não pise mais aqui, até porque, para usar a palavra da semana, é persona não grata aqui. O Arthur Lira não gosta do Alexandre Padilha, não quer que o Planalto se meta nos bilhões do orçamento em emenda parlamentar. E o segundo ponto: o Arthur Lira não quer a interferência do Palácio do Planalto
na escolha do seu sucessor para a presidência da Câmara. Se o Lula conseguir cumprir essas duas, vamos dizer assim, as duas cartas colocadas na mesa, que foram as palavras que ele utilizou na reunião recente que teve com importantes políticos do PP, do PSD e do União Brasil, estou dando nome aos bois praticamente aqui, não teremos impeachment. Do contrário, o Arthur Lira tem a faca e o queijo na mão e é o que a sociedade espera a resposta dele como presidente da Câmara dos Deputados. 513 nomes. Ana, com essa informação de bastidor que o Silvio traz aqui pra gente, o Lira vai usar esse pedido aí para ganhar mais poder na Câmara? Eu concordo, Joyce. Eu acho que mesmo com um apoio, com um número grande, né, de deputados apoiando o impeachment, o Lira não vai fazer nada, porque ele não faz nada, ele só faz aquilo que é de interesse político para ele e para os seus aliados. Apenas isso. O Lira, os presidentes hoje da Câmara e do Senado, nenhum deles está preocupado com reformas importantes, ou com progresso no Brasil, ou com discussões pertinentes, nada disso, nada disso, nada. São homens hoje sem a espinha dorsal necessária ereta a favor, né, do nosso país. E PT aciona o Ministério Público Federal para tentar impedir ato de 25 de fevereiro de Bolsonaro. É isso mesmo. Pela primeira vez desde que o crime organizado voltou à cena do crime, a atmosfera em Brasília mudou. Desde 1º de janeiro de 2023, o que nós conseguimos perceber é que o PT, os seus asseclas e a sua facção criminosa tem conseguido cada vez mais ganhar musculatura, comprar o centro, mobilizar o Congresso da forma que melhor lhes convinha, em auxílio, né, em parceria com a Suprema Corte, que virou uma espécie de puxadinho desse governo. Mas esta é a primeira vez que a gente percebe aqui na atmosfera que eles estão acuados. Esse é o primeiro momento onde realmente o momentum está do nosso lado, por dois motivos. O primeiro, depois dessas falas criminosas do Lula, se posicionando como um verdadeiro nazista do século XXI, a favor de um grupo terrorista, colocando o Brasil como motivo de chacota internacionalmente, um pedido de impeachment alcançou o número recorde de 137 assinaturas. Nunca antes um pedido de impeachment havia sido assinado por um número tão expressivo de parlamentares como esse. E acabei de saber que há 15 senadores que também querem ajudar e querem assinar esse pedido de impeachment. Então nós já temos 137 deputados federais, mais 15 senadores. Mas vamos lá, o principal fator que nos ajuda a diagnosticar se uma nação é democrática ou não é se há liberdade de manifestação. Algo que nós percebemos que no Brasil já não existe mais. Desde o 8 de janeiro, onde eles fabricaram uma suposta tentativa de golpe, tentaram, e com certo sucesso, colocar medo no coração das pessoas para que essas não fossem às ruas. Porque governo nenhum poderia se sustentar de pé com milhões de pessoas indo às ruas periodicamente. E eles sabiam que era o que iria acontecer caso o 8 de janeiro não tivesse sido tão bem sucedido no plano deles. Só que o que aconteceu? Gradativamente começaram a acontecer algumas manifestações, no início de pequeno porte, foi aumentando, e agora nós estamos prestes a testemunhar a maior manifestação na Avenida Paulista. Em número de parlamentares, ela já bateu o recorde. São mais de 100 deputados federais, 4 governadores, 20 senadores, prefeitos, deputados estaduais de todas as áreas do Brasil vão lotar os 18 quarteirões da Avenida Paulista. E aí, o que o PT decide fazer, meu amigo? Tá aqui, ó. PT entra no Ministério Público para impedir ato na Paulista no dia 25 de março. Partido pede que promotoria adote medidas para prevenir e investigar eventuais crimes. O que eles estão tentando fazer? Primeiro, a esquerda imediatamente já mobilizou uma suposta manifestação dos torcidas organizadas, que depois descobriu-se que era mentira, não vai ter torcida organizada nenhuma. Depois estão jogando nas redes sociais que vão tentar infiltrar para fazer algazarra. A verdade é que eles não vão. Quando a manifestação alcança uma proporção como essa que a gente está falando, que vai ser na Avenida Paulista, a esquerda passa longe. Porque nós estamos falando de milhões de pessoas.
E agora o que eles tentam fazer? Ir na justiça para impedir uma manifestação pacífica e ordeira que tem como pauta principal o resgate da nossa democracia. O retorno, porque não existe mais, né, da nossa democracia. Depois de uma pesquisa mostrando que 47%, cara, isso é absurdo, 47% da população brasileira reconhece que o Brasil é hoje uma ditadura do judiciário. Então, as pessoas vão às ruas para pedir que nós possamos derrubar essa ditadura do judiciário e resgatar a verdadeira democracia. E aí me vem o PT pedindo para a justiça impedir essa manifestação, né? O PT diz que ato de Bolsonaro em São Paulo pode virar novo 8 de janeiro e aciona Ministério Público. Então, se precisava... Não precisava, gente. Na verdade, isso aqui é algo excedente. Nós já temos mais do que provas o bastante para mostrar que o PT é, na verdade, um amigo do crime, do tráfico, de pedófilo, de assassino, estuprador, de terrorista. E agora eles querem impedir uma manifestação pacífica de um povo patriota, do povo de bem. Eu fico espantado, Piotr, sobretudo, que acompanha isso aí faz tempo, todos nós sabemos. Eu fico assustado ao ver tantas violações aí de regras básicas da política. Ao agir assim, o PT está confessando que perdeu as ruas. Sim. E não há como recuperá-las. Na infância, eu já sabia que diante de um comício que promete ser muito grande do adversário, você tem duas saídas. Ignore esse comício e diga depois que ele não foi tão grande, ou faça uma manifestação que supere as dimensões desse evento político que o Bolsonaro convocou. São governadores, senadores, deputados, e eles reduzem muita gente, e eles reduzem essa manifestação a uma crítica ao sistema eleitoral, querendo intrigar, como se isso fosse necessário, né? Querendo intrigar, causar uma intriga entre Supremo e a oposição brasileira. É ridículo. Esse tipo de recurso não funciona, nem o STF, com toda a mediocridade, né, na ação que ele tem demonstrado, cai nessa, que você não pode impedir que o povo se manifeste a favor do Estado Democrático de Direito. É essa a bandeira que resume, né, os motivos da convocação. O Brasil quer a volta à normalidade e o PT quer impedir isso porque não consegue reunir um número de pessoas suficientes para superar uma procissão em dia útil em distrito, qualquer distrito brasileiro, não precisa nem ser nem município, não consegue. O PT não tem povo, então quer impedir que o povo se manifeste contra o que anda fazendo o PT, não adianta. E quem acabou de garantir o tamanho, o bom tamanho da manifestação? Lula. As declarações do Lula aumentaram a mobilização, ampliaram a mobilização. E essa tentativa de impedir a manifestação feita pelo PT fará com que ela seja maior ainda. É uma coisa primária, eu não consigo entender, é muita mediocridade. Moraes diz não a mais um pedido de Bolsonaro e clima fica extremamente tenso às vésperas da manifestação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou nesta terça-feira pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele fosse dispensado de comparecer da Polícia Federal em interrogatório sobre o caso que apura a formação de uma suposta organização criminosa para elaborar um golpe de Estado. O interrogatório está marcado para a próxima quinta-feira, 22.
Nesta segunda-feira, 19, o magistrado já havia negado o pedido da defesa do ex-presidente por um adiamento da oitiva. A alegação era de que os advogados de Bolsonaro não tinham tido acesso integral ao processo. O argumento havia sido rebatido pelo ministro, que negou tal obstrução aos autos. O pedido negado hoje, segundo Moraes, não trouxe nenhum novo argumento. E outra notícia já na tela. Exército prepara acomodações visando possível prisão de Bolsonaro e altos oficiais. Diz revista Veja. É isso mesmo. O quartel-general do Exército em Brasília está em intensa preparação diante da possibilidade de receber militares da alta patente como presos por ordens do Supremo Tribunal Federal, segundo revelações da revista Veja, confirmadas por fontes do Exército. Um alojamento do Comando Militar do Planalto foi especialmente adaptado para essa finalidade. É preciso se preparar, considerando a posição dos possíveis detidos. Precisamos de uma infraestrutura adequada, até mesmo porque seremos inspecionados pelo STF logo após as prisões, explicou um oficial à Veja, evidenciando a serenidade com que o Exército encara a situação. Entre os investigados pelo STF, encontra-se figuras como os generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, além de outros militares citados em mensagens com conteúdo golpista, ou mencionados por Mauro Cid, ex-auxiliar de Bolsonaro, que colaborou com a Polícia Federal através de um acordo de delação. Ai, que saudade, né, senhores? Quando a nossa preocupação diplomática era quando o Bolsonaro chamava a mulher de Macron de feia. E olha que ele não estava nem mentindo. É impressionante como nós ficamos aqui sendo chamados, senhores, de genocida por 4 anos. Nós fomos chamados durante 4 anos de nazistas. E agora nós temos um presidente da República ignóbil, inescrupuloso, sabe, mentecapto, que simplesmente compara o que Israel está fazendo, né, ali na face de Gaza com o que Hitler fez com o povo judeu. Olha a inversão que nós chegamos. De fato, é impressionante que o Estado de Israel está contrário às declarações do Lula, o chanceler de Israel repudiou as falas do Lula, Estados Unidos repudiou as falas do Lula, os países dos Emirados Árabes, né, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres simplesmente porque eles são judeus. Mataram inclusive brasileiros naquela festa rave. Agora, se nem no momento onde um grupo terrorista está te elogiando, você consegue dar um passo atrás e dizer: opa, falhei, opa, errei. Isso demonstra que isso não é um erro. Isso é um ato intencional. É um ato intencional deste governo. E olha, talvez você não possa nem gostar de mim, gostar da direita, gostar do Bolsonaro, mas eu vou ser bem sincero para os senhores: se algum deputado hoje aqui do PT conseguir fazer uma ginástica mental de tal tamanho, onde ele consiga justificar essa fala do Lula, meus parabéns. Você vai ganhar um atestado de desonestidade intelectual. Porque, afinal de contas, pessoas comuns, sem antecedente criminal, sem ter cometido absolutamente nenhum crime, para ser condenado a 18, 17, 16 anos de cadeia, estão na cadeia e sendo taxados de terroristas. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.